E por que vocês entraram ali no Bora na Obra? O que vocês estavam vivendo naquele momento que era um desafio que a gente poderia ajudá-los? Como é que foi? O que vocês viram assim, né? Porque geralmente as pessoas, cada um entra por um motivo diferente, né? Qual que era o desafio de vocês naquele? Né? Mas acho que a gente tinha um gap de todos os clientes que a gente projetava. O cliente ficava super satisfeito com o projeto, entregava, só que quando ia para a obra, nada saía do papel, né? Saía totalmente diferente. Eles construíam, não era questão financeira, mas construíam diferente. Porque tinham medo de ou investir mais na construção, ou, sei lá, não conseguir alguma coisa. E a gente não tinha essa visão muito perto de obra. Por mais que eu tinha feito um estágio mais de um ano em obra pública, é outro mundo, né? Outra coisa. É outro nicho. Então, a gente sentiu que a gente tinha essa necessidade. E aí, eu sozinho ali em casa, coloquei no YouTube, foi aparecendo os vídeos do Bora. Falei, vou assistir alguns aqui. Aí fui gostando que eu tava escutando. E aí, vocês lançaram, na época era Semana Bora na Obra, alguma coisa assim. Assisti todo. E aí tinha um dinheiro reservado, que eu tinha juntado para investir, para colocar no tesouro. Aí quanto que é o curso? É X. Não, o dinheiro que eu tenho aqui não é suficiente. O que eu tenho para vender? Tenho a Bis. Eu vou vender a Bis. E aí nem falei para Antônio, quando eu fui avisar ela, falei... também, 4 anos. A Bis 125. Quando eu fechei tudo, falei, é possível a gente pagar em 2 boletos? Conversei com o pessoal do suporte, Fui pro banco, quando tava lá no banco, eu avisei Antônio, fechei o curso... Eu era bem racional nessa época, né? Colocava o pé no chão. Vocês estavam nos Estados Unidos, que vocês fizeram aquela viagem lá, não lembro certinho. Sim, 2018. Sim, o Joaquim Ficamos 2 meses. O Joaquim tinha 6 meses. 6 meses. Caramba, que legal. Eu era a sócia do Thiago, meio âncora, né? Porque a gente... Segurava. Porque eu tinha que ser racional, eu tinha comprado um carro. O Thiago era o sonhador. Era. Ainda é. Sou muito ainda. Eu sou a pessoa que coloca ele no chão ali, mas nessa época eu não colocava ele no chão. Eu já tava colocando ele pra baixo do chão. Mas eu entendo, porque era o que a gente tinha. Juntamos por vários anos. E aí, quando ela fala, você vai colocar em curso e tal, tinha aquela visão de curso, será que realmente dá certo? Porque a maioria dos adolescentes da nossa época que fazia estágio, fazia essas coisas, eles gastavam todo o dinheiro. Nós não, a gente já ia reservando, a gente nunca foi assim, cabeça muito... Excesso, a gente sempre foi muito controlado quanto isso até hoje. E aí a gente sabia que a gente tinha que dar alguns passos e a gente sabia também que a gente não é de família rica, nós não temos padrinhos na área, porque muita gente hoje tem um acesso mais facilitado por conta de network. Sim. Eles já estão no meio da construção ali, então vem muita indicação. Até que a gente brincou que no início a gente fazia muito trabalho para ex-namorados. Era o network de Inclusive, uma das nossas melhores clientes já se relacionou com o Thiago. A gente fez para umas 4 que já se relacionaram com o Thiago. Já fez pra Antônio também. Pra mim também. Então a gente sempre... Vocês estão rodados, A gente 4 de um, 3 de outro. Mas a gente sempre teve essa maturidade. Esses dois aqui são a prova de que ex-namorado tem que servir pra alguma coisa. Né? Véi, manda uns projetos, umas obras pra cá, pra ver se, né? Tem que ter alguma vantagem, velho. Né? Não, a gente não tinha padrinho, a gente não tinha ninguém pra confiar. Então, os relacionamentos que nós passamos, o pessoal confiava em nós. Isso que eu ia falar, isso mostra que vocês são pessoas confiáveis. Exatamente. Então, a gente nunca teve aquela... assim, o emocional abalado de falar assim, nossa, a gente vai trabalhar pra fulano. Não, a gente falava, a gente gosta de ganhar dinheiro. Tipo assim, tô nem aí, né? Show me depois, dinheiro aqui no bolso. Aí, muita gente ainda pergunta, não tinha ciúme, essas coisas? Eu falava, não tinha, juro, não tinha. Porque eu não consigo disfarçar, eu sou muito transparente com o cliente. Tanto é que hoje a gente demite alguns clientes, a gente não faz orçamento porque eu já sinto alguma coisa ali. Sim. Ou porque eu conheço alguma coisa que não... Mas antes você não podia demitir cliente. Não. Como é que era a realidade de vocês? Sorriu, a gente ia. Sorriu, falou, sou arquiteta. Não, eu fazia network até em fila de hospital. Eu tava parada na clínica. Assim, sabe a Boca Rosa? Que ela faz network em todo lugar. Eu era muito isso. Então, assim, se eu parasse agora pra falar com vocês no mercado, eu falava, nossa, esse mercado aqui tá ruim, né? Eu sou arquiteta, eu ia arrumar isso aqui tudo. Eu sempre dava um jeito de me vender. Então, a gente conseguiu muitos contatos dessa forma. Mas, assim, a gente pegava tudo. Tudo. Eu acho que na época também o brand não funcionava tanto. Assim, não, a gente não tinha posicionamento. Que era 12 arquitetos, estúdio 20 anos. Você ajudava com aquele nome. Não. Dificultava. Imagina, os meninos são de Anápolis, né? Eu posso falar porque eu morei lá muitos anos, né? Fui pra lá em 94, estudei lá. Meus pais são espanhóis.
Meus pais moram lá e tudo e tal. Imagina, interior de Goiás, aí você bota lá, né? Dos arquitectos, né? Tipo assim, um negócio espanhol. Seus pais são espanhóis, tipo meu pai era do Panamá? Exatamente. Exatamente. Essa história é muito boa. Bairro espanhol lá. Entendi. Só um parênteses. Mas é porque o pai nasceu no Panamá, mas é no interior de Goiás. Panamá de Goiás não adianta você procurar no mapa não, porque você não vai achar. É tão pequena que aquela cidade de uma placa só. Bem-vindo, até logo. Na mesma placa, entendeu? Não, hoje a gente abreviou Petrolina de Goiás. Porque quando a gente fala assim, é de Petrolina, o pessoal já vai lá em Pernambuco afora pra explicar que é Goiás, aí fica muito tempo. Mas esse nome foi muito pela faculdade. Questão de conceitos, tem que ter uma história por trás. E aí a Antônia até trabalhava com desenvolvimento de logo na época. Bem no comecinho ali. Hoje tem muitos anos já que não Eu faz. lembro que inclusive vocês venderam um monte de identidade visual dentro do... Já fazia isso também lá no início, né? Uma galera. E como que era? Eu lembro assim que tinha uma questão financeira desafiadora na vida de vocês ali naquele início, né? Como é que era? Projeto a preço de banana, trocando por galinha. Não, mas vou ser bem sincero. Vou ser bem sincero. Quando a gente fechou esse por 5, pensei 5, 2 pessoas. 2.500 Então, pra cada. Tá ótimo, tô ganhando mais que o meu estágio já. Se eu pegar uma dessa aqui por mês, tá ótimo. Eu tinha essa visão bem errada. Você levava quanto tempo Né, pra fazer, né? Pois é, visão totalmente Mas errada. você tinha que o projeto foi rápido. E não é só projeto de arquitetura. Se Era arquitetura, topografia, elétrica, hidráulica, né? Menos estrutura. Tava eu tudo lá, tava com a mangueirinha, tava tudo lá. Uma curiosidade, por quanto vocês venderiam esse mesmo projeto hoje, assim, um chute? Com complementares, como hoje a gente tem uma parceria com o engenheiro, que é o melhor de Anápolis, inclusive, ele tá ali Tudo, coloca tudo junto. colocando o valor que a Gobá tem hoje, de cursos que a Com gente EVF ou sem implementa. EVF? Com EVF ou sem EVF? Interiores ou sem interior? Não, O Completa pacote que o você vendeu prêmio lá. com Que EVF, vendeu lá. Não, que a gente vendeu pra vocês ele. venderiam hoje. sem o EVF. Uns 20, 25. Acima de 20. Na realidade é Anápolis, né? A gente sabe que se pegar isso aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, é totalmente outra coisa. Assim, pra vocês, né, Tá ouvindo, né, assistindo e ouvindo a gente entender, cara. Pra Anápolis, né, tem aquela questão, né? Cada cidade tem um custo de vida diferente, né? E lá não teve paisagismo, não teve iluminação, teve um jogo de layout, não teve um interiores em E a si. A gente gente também criou vai fazer tudo. Não, mas vamos lá, se vocês hoje fossem fazer o pacote prêmio com EVF, com tudo, mais completão pra uma casa desse tamanho, quanto seria? 35, 40. Por aí. É isso aí. E para Anápolis é um valor assim considerável, né? É um bom posicionamento. É um posicionamento para escritórios que eles não estão estagnados em RT, em focar em vender um portfólio de luxo, essas coisas. Por quê? A gente tem que levar em consideração que a Gobá ainda é nova no mercado. A gente não está consolidado igual outras pessoas, mas a gente tem uma carga ali de preparo por conta de muito curso, mentoria, essas coisas, que a gente preparou muito bem a estrutura da Gobá. Então, o cliente que passa pela gente, ele tem um suporte que profissionais de 10 anos, 20 anos não tem. A gente sabe disso, que tem alunos no Bora que tem 40 anos de profissionalismo e ainda estão aprendendo essas fases. Então, a vantagem da gente estar em contato com profissionais do Brasil todo para ter essa logística de um escritório enraizado, com a fundação forte, é um ponto bem crucial. E naquela época também, eu lembro que vocês tinham um carro e um Prolabore de quanto, mais ou menos? Sim. Passou, acho que foi... Prolabore? O que é isso? Quando a gente começou, acho que a gente pegou uns 4 projetos. Foi. Aí foi um pior que o outro. Teve projeto de apartamento que a gente vendeu por R$400, que isso aí... Esse foi o pior. Feira, É aquela história que viralizou, tem um monte de gente vendo o vídeo lá do BNO. Mandaram vários directs pra gente. Que o pessoal foi cobrar 50 metros quadrados, a gente E a gente não, a cobrou gente é 13. 13. Então, esse cliente tem como piorar. Que além da gente cobrar 432, alguma coisa, 478. 78. Eu fazia os contratos na época, eu lembro. O RT, o cliente não quis pagar, a gente precisou pagar o RT. Porque na época a gente O não RRT. emitia. O registro de A responsabilidade gente não técnica. emitia na época o nosso Sim. pacote. A gente passava pro cliente pagar. Não tinha ainda aquela resolução do CAL, né? Porque depois que Tinha, saiu... tudo. Só que aí pra gente não criar desconforto, a gente Entendi. Aí falou, A gente pagou. Aí ele falou, É. não paga. Não, a gente Na época era explicou. 90 e poucos. O projeto é seu, a gente é o profissional, você que paga a taxa do seu projeto, a gente explicou, mostrou o CAL, o contrato do CAL que tinha lá também. Não, mas eu não vou pagar. Aí eu falei, a gente paga. Então foi Paga. 478 menos 90 e poucos. Então foi esse último projeto que fez a gente virar e ir pra... Só que aí desse último a gente teve um gap, eu acho, de 4 meses,
assim, estagnado, sem entrada nenhuma de cliente. E aí foi quando a gente entrou no Bora, e nessa época acho que foi muito importante a gente não desistir, porque a gente continuou se movendo, até chegar uma cliente nova, e aí nessa cliente a gente já vendeu EBF, vendeu assim, como a gente não tinha experiência, a gente colocou ali para testar sem cobrar. E aí a gente viu que a gente conseguia entregar, nos próximos a gente começou a cobrar. Mas a partir dessa a gente já começou a precificar da forma certa, e aí foram vindo outros, mas nesse gap de 4 meses, o faturamento era 250 mensais, 125 para a Antônia, 125 para mim, contado certinho. Porque a gente dividiu uma casa de campo de R$ 2.500 em 10 vezes. Isso. E o faturamento inteiro não ficava nada para a empresa nessa época, não tinha nem como. Era só o que a gente não via o nosso valor na época. E assim, todo cliente que passa por nós hoje é um processo ali de 6 meses, 7 meses, dependendo do projeto e do pacote, em prol de um feedback. Então, se a gente consegue um feedback positivo de um cliente depois de 7 meses de tanto desafio que é, porque a obra não é simples, o projeto não é simples, a gente transparece ser simples porque a gente já está conseguindo fazer isso assim com a qualidade muito boa. Mas todo mundo sabe da área da construção civil que não é fácil. Então, você ter um feedback positivo ali no final é muito importante. E a gente tem esse feedback positivo. Então, nesse processo, no início ali, a gente não tinha essa autoridade e essa confiança em nós. Esses clientes mais desafiadores do início foi quebrando essa confiança que a gente tinha de sair da faculdade bom aluno, mas a gente falou, é bom aluno, mas não é bom profissional. Então, a gente estava assim, meio que afundando na lama.